Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para hoje, uma sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022. O primeiro versículo vem do Salmo 67, versículo 7. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Que Deus nos abençoe e todos os confins da terra o temerão. Esse temerão pode ter dois sentidos. O temerão, assim, de seguir, de fazer sua vontade, ou de temer mesmo, porque não podemos esquecer que o reino de Israel era um reino militarizado e expansionista. Então, nós depois vamos falar do rei Davi de novo e da monarquia militar dinástica de Israel. Depois no texto nós vamos ver. E o segundo versículo vem do livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Esse parece um versículo até mais ligado à questão rural, né? Mas também já tem a visão apocalíptica do mundo inteiro, que Deus ama o mundo, não odeia o mundo, tá? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. E a oração vem do livro chamado Sabedoria de Salomão. Eu não conheço, tá? Mas vem desse livro. Tu amas tudo o que criaste, tu não te aborreces com nada do que fizeste. Tu amas tudo o que criaste, não te aborreces com nada que fizeste. Se alguma coisa tivesses odiado, não a terias feito. E como poderia subsistir alguma coisa se não a tivesse querido? Como conservaria sua existência se não a tivesse chamado para existir, no caso, e para estar no mundo? Mas a todos perdoas, porque são todos teus, Senhor, amigo da vida. É importante dizer isso. Deus não odeia o mundo. Deus não quer destruir o mundo. Deus não quer o pecado. Entenderam? O mundo não é o problema. Muito bem. O primeiro texto, o texto que eu vou ler, indicado para hoje, do Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. É um texto delicado. Delicado é pouco. É um texto muito sensível. É um texto de crise. Existe uma concepção de que Deus foi para a cruz assim meio que alegre. Ele iria cumprir a palavra de Deus. Não. O momento da prisão, crucificação, foram momentos de muita aflição, dor, sofrimento. E não só para Jesus. Jesus não queria. Ele foi porque isso estava no caminho e não tinha saída. Não tinha saída assim
no sentido de ele tinha que encarar, fazia parte da luta, fazia parte do plano nesse sentido, né? Mas era a luta para revelar o pecado e revelar também a salvação. A gente tem que conversar sobre isso. Mas não foi só um momento difícil, sofrido para Jesus. Também foi para os discípulos, que estavam com ele na caminhada. Alguns não entendiam tudo. E nós vamos ver nesse caso aqui como estava indo para Pedro. Aquele momento muito dolorido, em que ele teve muita dúvida. E não cabe a gente julgar como ele deveria ter agido. Cabe observar primeiro. Aliás, tem uma observação ali que eu vou fazer também, que é muito importante. Então, Lucas 22, 54 a 62. Então, prendendo-o, enquanto prendiam Jesus, né? Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando Jesus foi preso para ser morto, ele não foi levado para a justiça do Estado. Ele foi levado preso para onde? Para a religião. Para o templo, vamos assim dizer. O Sinédrio era eram as lideranças da religião. Jesus foi preso pela religião. E da religião ele foi levado para o Estado, que era quem podia matar Jesus, quem tinha autorização. Mas ele foi preso pela religião. Por que a religião? O que a religião queria condenar Jesus? A religião ali com o Estado, com o poder, com os ricos, com... É isso aí. Isso não é novo, tá? Hoje em dia também tem isso aí. E continua matando Jesus. Tá, desculpa, adiantei demais, tá? Mas ele foi preso pela religião, pelos religiosos, pelos mais santinhos. Os fariseus, os escribas e os sacerdotes. A gente tão santa. E os outros chamados de crentes em volta, que eram contra o que Jesus queria fazer. Uma nova sociedade justa e pacífica. Por isso queriam se livrar de Jesus. Então, levaram ele lá para o sumo sacerdote. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro foi acompanhando de longe. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele, com Jesus. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, nem o conheço. Pouco depois, vendo um outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, eu não sou. Claro que Pedro estava com medo. Jesus estava sendo torturado, preparado para ser morto. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também esse aí sentado, verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes
de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Esse negócio de que foi um momento de entrega espontânea e feliz, até foi uma entrega, sim. Jesus se entregou junto com os discípulos. Se bem que a maioria se escondeu, e até acho que com razão, e Pedro também se escondeu. Para que morrer todo mundo? Jesus era o alvo da prisão, tá? Por que o Pedro ia entrar junto? Melhor alguém continuar a tarefa depois. Ou pelo menos carregar as memórias. Não é verdade? Existe uma crença boba, mágica, desculpe me chamar de boba, mas mágica, infantil, de que o cristão vai ser tudo maravilhoso. É uma bobagem. O cristão continua um ser humano, o cristão, a cristã continua a ser humano como todos os outros, que passa por aflições, sofrimentos, dúvidas, como qualquer outro ser humano. É assim que a vida é. Não existe mágica na vida do cristão e da cristã. Não existe mundo da carrochinha. É o mundo real. E no mundo real existem conflitos, como o que Jesus comprava no seu dia a dia, na sua luta por amor, justiça, paz, solidariedade. Por uma sociedade feita de amor e paz e alegria e justiça. O que alguns não queriam, exatamente o pessoal hipócrita da religião. Sim, Jesus chamou os fariseus hipócritas, os fariseus, sacerdotes e escribas de hipócritas. Embora eles fossem os mais certinhos da religião, porque a religião que vem de Deus Javé não se mede por lei e moralismo, mas por amor. Só para dar uma dica sobre esse texto. Teria muito mais para trabalhar nisso aí. Muito, muito. É aí que está. Essas partes são a riqueza da Bíblia. O segundo texto, leitura contínua, lá de Crônicas. No livro de Crônicas. Lá então Davi reúne um monte de gente, e diz, olha, nós vamos construir o templo, mas vai ser o Salomão que vai construir, mas eu já juntei aqui os escravos, uma riqueza enorme. De onde é que vem essa riqueza? De onde que vem? E daí faz um culto, uma oração, aí junta Estado dinástico com poder e riqueza, religião, poder e Estado. Está feita a grande porcaria que o profeta Samuel não queria para Israel. Existe Estado sem juntar essas três coisas? Existe. E funciona muito bem. A gente sabe, já existem bastante experiências. Um bom dia.